Olá, olá, sejam bem-vindos sobre a continuação das nossas aulas aqui sobre mobiliário fixo, móveis sobre medida. Queria começar falando uma diferença que tem entre móveis sobre medida, modulados e planejados, né? Feitos para aquele espaço. Normalmente os modulados, eles são módulos prontos, já vindos de fábrica, e aqueles módulos as fábricas encaixam naquele espaço. Então vamos dizer que você tem uma parede de 2,53,5. Você vai colocar módulos de 2,50. Eles respeitam modulações de 5 em 5, 10 em 10. E esses cantinhos que não chegam a ter essa metragem redonda, eles não são aproveitados. Você vai ter um arremate no canto, você vai ter alguma coisa que não vai completar esse tamanho. Tem algumas fábricas que, quando você vê que está falando de modulado, é isso, tá? São módulos prontos. A vantagem é que é muito mais rápido de montar, o custo também para a fábrica fica melhor e normalmente repassa ao cliente, eles têm um custo melhor, né? Porque eles já montam esses módulos dentro de fábrica, eles já têm essas chapas para recorte e já seguem um padrão mais industrial. Agora, quando a gente fala de móveis planejados ou personalizados ou sob medida, a gente está falando daquele móvel. Se você tiver uma parede de 2,53,5, aquele móvel vai ter 2,53,5. Os arremates vão ser feitos nos cantos somente para fixar a estrutura do seu móvel, mas ele vai respeitar o tamanho da sua parede, ele vai ser feito para aquele espaço. Eu queria começar falando sobre isso, porque agora a gente vai passar para um assunto que seriam a parte dos vidros, né, da mobília fixa. E normalmente os vidros, eles têm que seguir um padrão, eles seguem uma questão de ferragens, de junção, né? E a gente vai dar um exemplo aqui de amostras. Tratando-se de vidros, em questão de custo, tá? Os vidros, eles podem seguir uma gama enorme de variedade. Hoje eles são um destaque dos móveis sob medida ou planejados, e eles podem ter diversas cores e até grafias, ok? A gente vai falar aqui de uma marca que eu gosto muito. O custo dela também não é um custo acessível, mas a gente tem outras marcas que podem ser utilizadas como vidros, né? E isso depende muito do que você for escolher e do tanto que você conseguir investir no seu mobiliário, ok? Mas nós vamos falar aqui hoje sobre a Sinex. Eu trouxe algumas amostras da Sinex aqui para mostrar para vocês, né? Então a gente tem vários tipos de vidro. Esse, por exemplo, seria o acidato deles, né? Que é um vidro que ele é meio jateadinho, meio leitoso, ele já vem com essa textura. Esse aqui é legal quando você quer mostrar alguma coisa dentro da sua mobília, mas que não quer dar evidência para ela, só quer, né, dar uma sombra, alguma coisa assim, de repente tem um aéreo de cozinha, isso aqui pode ser utilizado até em portas divisórias de ambientes, ok? Daí a gente tem os bem coloridos, né, mesmo. Esse aqui é um granata, tem várias cores, tá, gente? Eu trouxe só algumas. E aqui a gente tem o Botticelli, que é tipo um turquesa, tá vendo? Isso aqui pode ser utilizado em cozinhas, em quartos, em portas de roupeiro. Isso aqui fica lindo numa porta de roupeiro num quarto mais feminino, por exemplo, né? Pode ser utilizado em várias superfícies, ok? São os coloridos, né? Eles chamam de cristalo porque é o vidro que é o comum, que dá brilho, né? E os acedatos normalmente são os vidros que são mais opacos. E daí a gente tem os refletentes, né? Que isso aqui é o suprassumo, a gente usa muito, né? Aqui eu tenho um refletente grígio, que ele é um cinza, e se vocês verem, ele tem um pouquinho de reflexão, ele tem um brilhozinho. Esse aqui, ele é muito legal porque se você apagar a luz do ambiente, ele parece um espelho, olha lá. E se você acende a luz dentro, você consegue ver o fundo. Consegue ver o fundo, né? Ou ele fica totalmente opaco como um espelho. Então, às vezes, sabe aquele dispenseiro que você tá usando e você não quer que apareça as coisas que tem lá dentro, só de repente quando você acende a luz? Esse é um bom material, a refletente grígio, tá? Tem outras marcas chamam ele de refletente prata, tá? Você também pode achar esse material em outras marcas. E aqui o refletente chiaro, que ele é quase que o vidro translúcido, mas ele tem um brilhinho, uma reflexão nele. Essa é a diferença do vidro comum que a gente vê por aí, tá? O refletente chiaro. E aí a gente tem o espelho,
O espelho fica legal, de repente, a gente mesclar. A gente pode usar com uma porta, por exemplo, toda de espelho e outra refletente. A gente pode usar uma porta de espelho e a gente pode ir com metalizato, por exemplo, esse aqui, a diferença é que ele é todo opaco e ele tem quase que um peroladinho nele. A gente pode mesclar as duas portas, olha que legal que fica no roupeiro, por exemplo, né, para você se ver de corpo inteiro, e a outra metalizato, né? E a gente tem um espelho bronze, ok? O espelho bronze fica muito legal com um refletente bronze, que eu não tô com ele aqui, mas ele é basicamente igual ao refletente grigio, só que ele tem mais uma texturinha um pouquinho mais bronze, né? Ele fica legal. E aí aqui tem um vidro, que é o Notiola também. Esse aqui é muito utilizado, ele é tipo um café com leite, assim, ó, fica muito legal em cozinhas, né? Ele é totalmente opaco, são as cores neutras. E algo que normalmente a gente gosta de utilizar muito, e é um vidro, normalmente é o mais caro, porque ele é bem branquinho, que é o Milk, ou o leite, ou o branco, né? Ele é um vidro, por incrível que pareça, esse pó branco que vai para poder fazer o preenchimento desse vidro, ele é mais caro para fazer o branco. Então, normalmente na paleta de vidros, esse aqui tem um custo de preço maior, ok? É o Milk. A gente pode usar ele na frente do armário de banheiro, fica uma graça, assim, na frente de uma gaveta, ou no próprio roupeiro de uma suíte feminina. A gente pode mesclar ele junto com o espelho, fazer uma porta dele, uma porta do espelho, tá vendo? Ó, fica legal também. E tratando-se de vidros, o que acontece com eles, né? A gente tem o vidro e a gente tem o perfil dos vidros. E hoje, a gente não tem só aquele perfil anodizado, que é esse aqui, né, ó, que é aquele comunzinho, prata. A gente não tem só esse perfilzinho que é o que todo mundo espera, né? A gente tem várias cores, dourados, dourados rosé. A gente pode fazer o vidro exatamente da cor do perfil. Você não vê quase que o perfil, tá vendo? Ele mimetiza aqui com a cor do vidro. E a gente também pode fazer uma brincadeira. A gente pode colocar um vidro branco com um perfilzinho amarelo, por exemplo, né? Ou um perfilzinho cinza, porque daí eu quero dar destaque, né? Ou a gente pode usar, de repente, o azulzinho, né? Aqui, com o perfil cinza. Então, tratando-se de perfis, de metais, de perfis, você tem uma gama enorme de cores. Ó, esse aqui ele é um azul, veja só, um azul bem escuro. Esse é cinza. Esse que eu peguei é amarelo. Aí nós temos o branquinho e temos o tradicional, né? Que é o Like Inox, que é um inox escovado mesmo, certo? E, né, a Sinex lançou agora, eu acredito que em questão de menos de um ano, não tenho ideia exata, mas lançou os vidros com textura de pedra. Nós temos um aqui que imita o mármore Carrara. Então, você vendo esse vidro de longe, ele parece uma pedra mesmo. Isso aqui pode ser na frente de armário, painel, divisórias de ambientes, né? Então, esse aqui é o mármore Carrara deles. Nós temos o Imperatore, que imita, né, um mármore Imperatore mesmo, né? E nós temos o Marquina. Olha só que lindo. Né? Então, isso aqui é o supra-sumo dos vidros, gente, olha. Você na tua cozinha, algo assim pra você. Não vai custar barato, tá? Já saiba disso, mas se for algo que você valorize, é algo que você pode usar. E algo que você tá sabendo aqui que você pode estar pedindo lá pro seu arquiteto, pro seu projetista, pra quem esteja fazendo o seu projeto lá de imóveis planejados, ok? Sobre vidros, então, uma gama enorme de opções, né? Eles fazem todo o sentido na mobília fixa, ok? E agora a gente vai passar um pouquinho sobre pedras. Então, quando vocês fizeram aquele checklist, lembra-se que eu pedi para vocês organizarem que tipo de pedra vocês gostariam mais, para vocês pesquisarem. Vocês já devem ter feito, então, se vocês passaram pelo checklist, pelo módulo 00, vocês já devem ter pesquisado sobre alguns tipos de pedra. Ok? Então, eu vou falar rapidamente sobre as amostras, depois eu vou passar para a cozinha desse ambiente que a gente está aqui, só para mostrar alguns detalhes dessa pedra e a fixação dela com o mobiliário, ok? Então, a primeira pedra que eu quero falar é do granito, ok? Esse aqui é um granito
semi-absoluto, que a gente chama. Ele é quase que igual ao preto absoluto. Ele não tem aquela característica do granito são vários pontinhos, né? Ele é um granito um pouco mais nobre, um pouco mais bonito, assim, eu digo que é um coringa, o preto. Você pode usar ele basicamente em qualquer ambiente e ele tem um custo mais acessível, ok? Que é um material que todo mundo conhece, todo mundo, se não teve, já tem, né, granito na sua cozinha, é algo bem padrão mesmo, eu diria, de torno de uns R$ 900 o metro quadrado dele, tá? Em torno de mais ou menos isso. É abaixo de 1.000 hoje em dia, né? Então, você tem um custo bem bom, mas isso depende muito da marmoraria e da região do país que você estiver, ok? Tô dando só uma média, uma ideia aí. Aí a gente tem o Silestone, né? O Silestone. E aqui eu quero falar sobre dois tipos de Silestone. Os Silestone são quartzos, tá? Aqui tem a marca Silestone mesmo, que é uma marca que dá 25 anos de garantia na pedra, e tem os chineses, que são os quartzos, mas é o mesmo material. Normalmente, o quartzo é a tua marmoraria que vai te dar uma garantia, mas é menor que isso, ok? E você tem tanto a versão Prime deles. O que é o Prime? Ele tem as partículas mais abertas do que o branco absoluto, ou branco Zeus, que a gente chama. Tá? Se você for olhar nas peças, elas têm um pouquinho de diferença de cor. Esse aqui não se coloca em cozinha, ok? Por quê? Se você pegar um limãozinho lá para fazer a sua caipirinha, para fazer o tempero lá, né? Ele vai manchar, tá, gente? Ele não pode com abrasivo, mas ele cabe perfeitamente no teu banheiro, onde tem só sabão, água, né? Enfim, não vai cair nada abrasivo ali, shampoo, cosméticos, ele não tem problema com isso, mas ele não pode ser utilizado em cozinha. Então, se alguém te quiser colocar o Prime numa cozinha tua, não aceite, tá? Ele é um material mais barato, mas no banheiro ele cabe muito bem, por exemplo, ok? E aí nós temos o branco Zeus, tá? Que é esse que eu tenho na cozinha que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele tem, não tem, você pode ver que ele é mais branco mesmo e ele não tem umas pontinhos, né? E aí esse sim você pode usar, pode cair o limãozinho, pode cair o vinhozinho. A única coisa que eu não recomendo de todos os tipos de quartzo é deixar secar um líquido que seja com muito corante, tipo o vinho, o suco de uva, café, né? Assim, que seja muito escuro numa cor clara, porque se secar pode manchar, tá? Pode sim. Então assim, caiu, nenhum desespero, vai lá com o paninho, limpa, não vai manchar, não vai acontecer nada. Mas esses seriam os quartzos, ok? São os Silestones, né? Ou os quartzos. E a gente teria daí a segunda categoria, né, o granito, o silestone, e a gente teria os mármores. Aí falando de mármores, normalmente a gente pode utilizar eles nos banheiros, numa parede de banheiro, você pode utilizar no degrau de uma escada, são mais decorativos, ok? Em ambientes que não tenha muita abrasão, tampo de mesa, que é o caso dessa nossa mesa aqui. E a gente tem cores fantásticas, né? E a gente tem os mármores que são italianos, que normalmente são mais caros, e a gente tem os nacionais. Esse aqui é um Calacata rosa, ele é um mármore italiano, ele é meio rosado, olha só. E nós temos o famoso bege Bahia. O bege Bahia, ele é quase que um travertino, ele imita um pouco o travertino, mas ele é nacional, ok? Então isso aqui vai ter um custo muito melhor que o italiano, obviamente, porque a gente sabe os preços de dólar, importação, né? E aí a gente tem aqui, esse aqui é o mármore gris Armani, ele também é italiano. Ele é um cinza com os veios brancos. E esse também é italiano, que é um Napoleão Bordeaux, chama, vermelho. Isso aqui a gente usa geralmente em ambientes mais clássicos, né? Mas a gente tem mesclado um pouco de um jeito contemporâneo. Se você for pesquisar sobre ambientes clássicos, pode ser que esse seja um material que se repita lá. E a gente tem algo bem bacana aqui, que são os pietrafinas, os cristalos, que são os mármores, que eles são translúcidos, para você poder iluminar atrás deles, né? Então, vamos colocar aqui na luz, olha lá, a luz passa, se vocês conseguirem ver, ela passa. Essa minha luz aqui é um pouquinho fraca, se fosse para retroiluminar ele, a gente teria que jogar algo mais forte, mas a luz passa sobre eles e fica só aparecendo os veios. Esse aqui também tem um valor agregado um pouco mais caro, mas ele fica muito bonito colocar no fundo de uma cristaleira,
um painel, né, na tua sala, no teu living. De repente o painel da TV, uma parte dele ser iluminado. Se pesquisar lá pedras iluminadas, vocês vão ver vários jeitos de aplicação. É um material bem bacana, bem atual. E ele tem várias grafias também. Esses aqui são os mais brancos, né? Mas eles têm alguns com os veios mais avermelhados, alguns bem exóticos mesmo, com bastante contraste, né? Que podem ser iluminados também, tá? E aí a gente tem um outro material que se chama Corian. Corian, tá? Ele é tipo, basicamente, ele é tipo de plástico, ok? Bem denso. Isso aqui é usado muito nas bancadas do McDonald's, nos hospitais, e é usado muito em áreas comerciais que tenham cozinhas e tal. Ele é muito legal, tá? Eu digo que a resistência ao calor é o defeito dele. Se você colocar uma panela muito quente em cima, como ele é tipo um plástico, ele pode dar uma derretidinha, mas a vantagem dele é que ele não tem emendas nenhuma, por isso que ele é usado muito em hospitais, por causa da limpeza. É o material mais higiênico que a gente tem no mercado, porque ele não tem emenda mesmo, tá, gente? E a outra solução que ele tem é que ele pode ser reparado. Se cair alguma coisa de bico aqui, que quebrar, que acontecer qualquer coisa, você pode polir. A empresa, normalmente, que faz esse produto, ela te dá uma garantia enorme. Então, ela pode voltar na sua casa, você pode chamar assistência, ele passa um líquidozinho, faz o polimento, ela fica novinha. E olha só, esse aqui é um canto, né? Vamos dizer que você tem a tua rodopia. Você faz a tua rodopia redondinha aqui, então você não fica com aquele cantinho reto, tá? Que pode acumular sujeira ali no canto. Você pode fazer formatos arredondados, você pode fazer uma bancada arredondada, você pode fazer um formato que ele é moldável, ele é quase que uma massinha que depois fica dura, tá? Isso aqui é um Corian, você pode fazer a cuba toda moldada nele, sem emenda nenhuma, né? Então é um material fantástico. Também o valor agregado é o segundo mais caro do mercado. E o mais caro do mercado que a gente tem é o Decton, ok? Esse é o material mais resistente que existe hoje. Olha como ele é por trás. Atrás ele tem uma pequena telinha. Mas se eu jogar isso aqui no chão, vai trincar o meu porcelanato e isso aqui vai ficar intacto. Ok? Ele é um material assim... Se eu jogar talvez ele aqui da janela, aqui de cima do apartamento, pode ser que ele chegue lá embaixo intacto. Talvez alguma coisa no canto, mas não no topo. Ele é muito resistente. Tá? Esse aqui ele é um material espanhol. Ele é da marca chamada Cosentino. Tá? Aqui eu tenho o catálogo da Cosentino. E a fábrica dele é lá na Espanha. Ele tem várias cores também. Aqui eu tenho uma amostra de um que parece um marrom, ó. Mas ele tem várias tonalidades. Você pegando nele, tá, gente? Ele parece quase que um azulejo, assim. Ele tem uma textura, parece uma cerâmica, uma coisa assim. Mas ele pode ser usado em tampos, pode ser usado... eu já vi usando como divisor de ambientes também. Piso, só que ninguém vai querer usar isso no piso porque é muito caro. Mas ele é um material fantástico, tá? E uma outra característica dele, além da questão do esforço, do atrito, é que ele pode literalmente ser usado dentro de uma churrasqueira, por exemplo. Você pode meter fogo nisso que não vai acontecer nada com ele. Então, às vezes, sabe aquela área quente de boca de churrasqueira que antes você só podia usar o granito? Agora você pode usar esse material. E ele tem no branquinho, ele tem no preto, ele tem várias cores mais bonitas que o granito, ok? Só que o valor dele também é bem agregado, eu diria que é acima de R$2.000 o metro quadrado, aí uns 2.500 por aí, pra mais, porque o dólar vive nessa variação total aí, né? Mas é bom que você conheça e tenha em mente, se você gosta de investir em pedras, talvez esse seja um caminho, um bom investimento aí pra fazer. E agora a gente vai passar pra nossa cozinha aqui, tá? Eu sei que é bastante informação, mas eu gostaria que vocês tomassem atenção para essa é uma cozinha padrão que a gente tá aqui. E aqui a gente aplicou um Silestone, ó. É um Silestone branco Zeus. E uma das coisas que você tem que escolher na tua cozinha, na hora que você estiver falando de pedras, é o tipo do rebaixo. Esse rebaixo aqui se chama usinado. O que que é isso? É quando você tem um rebaixo mínimo e ele é feito um rebaixo na própria pedra. Eles usam né, uma talhadeirinha aqui, né, para que seja feito esse rebaixo na própria pedra. Então não é uma pedra colada na outra. Isso não tem emenda, não tem rejunte. Então na hora de fazer a limpeza desse tampo é muito melhor. Né? Então aqui a gente tem o Silestone, né? Algo que você tem que olhar sempre é a questão do puxador. Aqui eu escolhi
que o buchador saísse um pouquinho para fora, mas ele também, a pedra também poderia vir um pouco mais para frente. Esses recortes aqui, a marmoraria, é bom sempre tomar bastante cuidado para ver como eles fazem na hora de encaixar o cooktop, né? Se você for olhar aqui, eu acho que esse tem até um pouquinho de colinha aqui saindo, ó. Veja bem isso, porque isso aqui já é um bom tempo que tá. Isso aqui é um ponto frágil, tem que sempre dar um reparo, né? E ele assim, ó, tem alguma emenda, tá vendo? Ó, ele é um Silestone, ele parece emenda. Isso aqui já não aconteceria se fosse um Corian, por exemplo. Certo? E aqui a gente escolheu uma cuba de inox, né? Então mas poderia ter sido feita esculpida também. Hoje com o Silestone você consegue, mas em algum momento você vai ter que ter algumas emendas, o que você não teria com o Corian, né? E aqui a gente escolheu o rodopia, ele tá no alto passando, isso é bem legal também, é um rodopia bem alto, então ele faz o 45 graus perfeitamente aqui. A Maria deixou isso perfeito, ó, 45 graus muito bem feito, certo? E aí a gente tem toda a nossa cozinha aqui. Uma coisa que eu queria mostrar aqui, falando-se de ferragens, a questão das laterais da gaveta. Essa aqui é uma Tandem Box, tá? Quem fez pra mim aqui essa marcenaria foi a Pierini. Mas essa Tandem Box é também da Bloom, ok? E nós temos um tapetinho emborrachado dentro. Isso aqui também é um diferencial bem bacana que você pode utilizar. E a gente extrai quase a gaveta inteira lá de dentro, ó. E se tratando de cozinhas, isso aqui é ótimo, porque não engordura, é fácil de limpar. A gente tem um amortecimento aqui, e aqui a nossa pedra toda, volta virando. Se você for ver, a gente tem as emendas, a posição das emendas é bom ser planejado, onde que elas vão ficar, né? Mas é um material bacana, de fácil apresentação, fácil manutenção também. O único cuidado que tem que ter é em relação realmente a cair produtos, né, mais escuros, se for uma pedra branca. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente terminou agora de falar sobre mobílias fixas, ok? Alguns cuidados que você tem que ter na hora de escolher. A questão das pedras também, como elas se comportam junto à mobília fixa. E a gente vai falar na nossa próxima aula sobre mobiliário solto, ok? Espero que vocês tenham gostado até aqui. Espero que todo esse treinamento esteja te ajudando a concluir melhor os seus projetos, ok? E fico aí no seu aguardo na próxima aula. Um beijo e até mais!